vai ter também clássico no Rio de Janeiro, tá? Vai ter Fla-Flu. Flamengo vai com o elenco principal, tá? O Flamengo começou a usar o elenco principal antes da hora planejada. O Flamengo queria disputar o Carioca só com a base para focar na preparação do grupo principal para o Brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, porque realmente interessa, né, para um clube que chegou no patamar financeiro do Flamengo. Agora, o Flamengo vai com o elenco principal. E aí eu vou discordar muito. É o que eu falo, não é porque eu admiro muito o Felipe Luiz, fui até o primeiro a pedir o Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Não é porque eu admiro a gestão do BAP, eu admiro mesmo, porque o cara já chegou aumentando muito o faturamento e ganhando os 2 principais títulos, Libertadores e Copa do Brasil. Não é porque eu admiro também o começo do Boto que a gente não pode criticar quando a gente acha errado. E eu acho errado, sim, ir com o elenco principal para o jogo contra o Fluminense. Por que eu digo isso? Porque depois você tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, que o foco do Flamengo é esse, é Brasileiro e Libertadores. Aí você tem uma estreia de Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi. Não é jogo fácil, por pior que esteja o momento do São Paulo, pegar o São Paulo no Morumbi em Campeonato Brasileiro nunca é um jogo fácil. Então, eu focaria a preparação do elenco principal para esse jogo. Depois você tem a final da Supercopa contra o Corinthians em Brasília. E depois você tem o Internacional pelo Brasileirão, pô. São 3 jogos muito importantes que o Flamengo tem. Muito importante. Porque é Campeonato Brasileiro, um outro é final, não tem como você desvalorizar uma final entre as 2 maiores torcidas do Brasil, né? Em Brasília. Então, para que colocar o elenco principal? Eu acho até que o Felipe Luiz, de novo, não vai colocar aqueles jogadores que mais podem comprometer. Jorginho, Arrascaeta, o próprio Pedro entrou no final, Léo Ortiz, não entendi ter colocado o Alexandre. Eu não colocaria o Alexandre, porque o Alexandre é poupado, muitas vezes até nas competições importantes. Então, eu discordo. Eu colocaria do time principal só os reservas. Não levaria titular nenhum. Não levaria Léo Ortiz, não levaria Léo Pereira, não levaria Pulgar, não levaria Pedro, não levaria Plata. Eu iria com o Michael, Everton Araújo, que é um garoto que está mostrando um crescimento e também já é profissional. Eu iria com o Salles mesmo, lateral esquerdo, que jogou direitinho no último jogo. Aí botaria o Emerson Royal também, que o Emerson Royal precisa ganhar ritmo. Botaria Alan para jogar como volante. Eu não colocaria caras que podem ser importantes. Nem o Cebolinha, por exemplo, eu colocaria. Porque o Flamengo tem que focar no que interessa para ele, Flávio Prado. Mas não, vai com o elenco principal de novo para esse Fla-Flu. Você concorda ou discorda tendo uma sequência como essa que eu falei aqui, Flávio? Você sabe o que eu penso de campeonato regional. Para mim, pré-temporada, eu não teria colocado nem no jogo contra o Vasco. O Flamengo jogou pra caramba, foi legal e tal. O problema não é agora, o problema é lá na frente, é na hora que a coisa pega. Quando chegar setembro, outubro, quando as grandes competições, as importantes se afunilarem, aí esse jogo daqui vai ser esquecido. Começa a estourar jogador, aí começa a cobrança no técnico, começa a cobrança de todo mundo. Então eu não teria feito isso. Deixa os caras terem a pré-temporada tranquila. O Flamengo jogou dia 21 de dezembro, faz a pré-temporada. Foi eliminado no Campeonato Carioca, tem que jogar mais 6 jogos na Copa não sei o quê, não sei como é que chama a outra Copa. Torneio da Morte. Que só cai um, né? E ele volta nesse ano mesmo. E bota o Sub-20 também nesse aí, que se dane, pô, não tem a menor importância. Nem o dinheiro vale a pena, é muito ruim. Então não tem o menor sentido. Essa coisa de, mas o que pode acontecer? Não pode acontecer nada. Ou você tem uma estratégia, o Atlético Paranaense levava isso a sério. Não importa o que vai acontecer, vai jogar com o Sub-20. Mas o Flamengo, no meio da parada, ele mudou de opinião. E olha, eu acho que lá na frente ele vai se arrepender. Porque, de repente, a contusão estratégica que acontece no mês de setembro, que tira um jogador importante das principais jornadas no final do ano, elas têm a ver com o que está acontecendo agora. Eu não teria feito isso. Eu vou até mostrar aqui, né, antes de perguntar para o Mauro e para o Raí sobre essa decisão do Flamengo, eu também não teria.
tem São Paulo no Morumbi, Supercopa, final da Supercopa contra o Corinthians e Internacional. Esses são os jogos que interessam. Que se dane o Fla-Flu pelo Carioca, que se dane Sampaio Correia pelo Carioca. Eu focaria completamente no que interessa para o Flamengo, já que era isso que estava no planejamento. Antes de perguntar sobre isso para o Mauro e para o Raí, e até sobre o Fluminense, né, que é sempre um adversário que dá trabalho para o Flamengo, ao contrário do Vasco, que a gente estava falando aqui que há 3 anos não vence do Flamengo, Fluminense não. É um adversário que sempre dá trabalho para o Flamengo e que alterna vitórias com o Flamengo. Mas vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre a reunião que ele teve, né, com o Boto e com o BAP, que acabou saindo daí a decisão de usar o elenco principal, e sobre o planejamento do Flamengo. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também. Somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem. E muito simples, é uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. O risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos, e os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos, e todos eles têm riscos. Ano passado também teve. Eu falei para vocês aqui no Carioca do ano passado que eu ia usar o Carioca como um torneio de pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que isso existia. Acabamos que ganhamos o Carioca. Existe a risco. Eu falei para vocês, eu posso ser que o meu trabalho esteja em jogo, mas eu queria correr esse risco. Então, todos as decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Olha aí, ó. É o Felipe Luiz, inclusive falando da coragem, né, que ele tem, que o Boto tem, que o BAP tem, da coragem do futebol do Flamengo. Concorda comigo e com o Flávio? Não iria com o elenco principal pro Fla-Flu ou iria? Também não, Pilhado. Estou falando aqui e mais ainda para Flamengo, que, lembra, ele parou de jogar, jogou até o pênaltis contra o PSG em 17 de dezembro e fora do país, né? Quer dizer, ainda tem a viagem e volta, né? Do Catar, que não é ali do lado, né? E Vasco e Corinthians, que jogaram até o dia 21. Esses mais ainda. Não tem o que discutir. Mais ainda. Por exemplo, e só para ir longe, embora já ainda, né? São 25 anos, não é mais, né? O Corinthians, quando ganhou o bicampeonato brasileiro em 99, no terceiro jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, 23 de dezembro de 99, no Morumbi, empata 0-0 e é bicampeão brasileiro, o time de Oswaldo de Oliveira. No dia 14 de janeiro de 2000, não é que o Corinthians volta a campo. No dia 14 de janeiro de 2000, o Corinthians joga o 4º jogo do Mundial e ganha o primeiro Mundial contra o Vasco lá no Maracanã. Quer dizer, assim, e depois de toda a temporada, e já uma temporada que tinha jogado mais de 90 partidas, né? É um negócio, assim, era ainda mais maluco, né? Porque o Vampeta jogava, né? Se corria em termos de quilômetro a mesma coisa, mas a intensidade, né, os piques, tá, eram de 5 a 6 vezes menores do que são nos últimos anos. Então, assim, é uma coisa de louco. Claro que melhorou a tecnologia, claro que você tem secar, o controle, a fisioterapia, a fisiologia, câmera criogênica, um monte de coisa, né, que melhora o desempenho, a alimentação, um monte de coisa. Mas, de novo, o ser humano não melhorou tanto, aliás. Em termos de cabeça, acho que só piorou, né? Nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses do planeta. Então, assim, não tem, né? E no caso do Flamengo, e aqui, gente, não é despeito, não é desrespeito do Flamengo, de sua gente, da sua torcida, da sua imprensa, de todo mundo. É um fato, já de alguns anos. O Flamengo, o estadual, que eu sou um cara que gosta de estadual, sou francamente favorável à racionalização deles, o que está acontecendo agora com menos datas, mas eu não quero a extinção deles, e não é porque eu trabalho numa emissora que detém direitos, eu defendo isso há muito tempo, trabalhando ou não, e convenhamos, eu trabalho em 6 empresas de comunicação
são inclusive conflitantes os interesses, então é minha ideia, como pessoa física, não só como jornalista, que você tem que dar as férias devidas, até eu mesmo preciso me dar mais férias, mas essa é uma outra questão, mas enfim, você tem um tempo de preparação hábil para poder cobrar e para o cara não estourar. Eu morro de medo para a Copa do Mundo, que a gente vai ver aqui na Jovem Pan, que muita gente chega estourada, como tem chegado nas últimas Copas. É uma chance real, e acho que passou até da hora da FIFA pensar, não só de 26 atletas, mas deixar 30, com um calor desgraçado, numa Copa que vai ter 8 jogos, depois da Copa do Mundo do Clubes que tivemos no meio do ano passado e que vamos ter agora. De novo, citando outros exemplos de fora, mas que fazem parte desse caldo. O Real Madrid teve 2 semanas de pré-temporada. O Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, também. É a menor pré-temporada da história do Real Madrid, é a menor pré-temporada da história do Chelsea e com cada vez mais jogos. E assim, então isso vale. E eu estou francamente favorável com vocês, cada um até por motivos diferentes, distintos, mas assim, e não é desrespeitar um clássico, e como diria o grande tricolor Nelson Rodrigues, começou 40 minutos antes do nada, o Fla-Flu, para mim, o clássico mais charmoso do futebol brasileiro. Mas assim, aqui não tem jeito, cara. Você tem o risco de, vou botar, não vou perder, não vai ter risco de rebaixamento, só que tem o risco de estourar o cara. E não é só lesão muscular, gente. Você não estando bem preparado fisicamente, até uma pancada que você toma, traumático, você fica agora. Exato, é o depois. Quer dizer, você não está bem consistente, você pode estourar lá na frente. Estourar muito mais na frente. Você perde brasileiro, você perde Libertadores. No caso do Flamengo, você perde chances reais de disputar de novo o Mundial. Então, assim, e de novo numa temporada que muita gente do Flamengo, e não só os brasileiros, vão jogar a Copa do Mundo. Você pode perder, por exemplo, pegar um craque absoluto. O Arrascaeta pode não jogar a Copa do Mundo se tiver lesão grave por excesso de jogos no Brasil. Flávio Raí Monteiro. Sobre o Flamengo usar time misto, reserva aí nesse jogo contra o Fluminense, acho que tá ok o planejamento aí. Tá sendo, acho que bem feito. Os primeiros jogos com o time sub-20, a molecada, era o que precisava fazer. Deu uma apertadinha ali no calo. Eu compreendo que alguns jogadores voltem, né, nesse sentido. Porque para o Flamengo não é o risco de cair, né? É impossível o Flamengo ser rebaixado no torneio aí do Rio de Janeiro, no formato que ele tem. Mas a questão é ter que jogar mais 6 partidas, num calendário que já é cheio de jogos. Então, põe lá alguns titulares, como fez contra o Vasco, que já é o suficiente, né? Dada a diferença dos elencos. O Flamengo tem um time muito melhor do que os outros aí do Rio de Janeiro, do que os outros do Brasil, de forma geral. Então, com algumas peças, como foi no meio da semana, né? Samuel Lino, Bruno Henrique, Carrascal, Léo Pereira, o Vitão, que estreou na zaga, enfim, com algumas peças, né, o Flamengo já consegue fazer um jogo num nível para vencer o Vasco. O Fluminense eu acho que é um adversário mais difícil dentro da realidade do futebol carioca, mas que empate esse jogo, o último contra o Sampaio Corrêa vença, já vai ser o suficiente para avançar como favorito a ganhar o campeonato, como tem sido nos últimos anos, né? Então acho que tá ok o planejamento do Flamengo, tá dentro. Aqueles jogadores um pouco mais velhos não estão sendo colocados nessa competição nesse momento, né? Jorginho, Arrascaeta, não precisa esticar a corda com eles especificamente, nem com o Pedro, por exemplo, né, que voltou ali de uma lesão no fim do ano, jogou 45, talvez jogue mais 45 no fim de semana, e aí joga aí metade do jogo contra o São Paulo, 60 minutos. Acho que o planejamento do Flamengo, para mim, assim, vendo a distância, parece satisfatório para o que o time precisa atingir nesse começo de ano, né? No Carioca, se você não for lá para o Torneio da Morte, você vai estar no mata-mata. E aí são poucos jogos para chegar à final, vai ter uma mobilização ali para ganhar e tudo mais. Acho que a possibilidade de jogar esse torneio aí com mais 6 datas para enfiar no meio da temporada não era uma opção para o Flamengo. Então, eu, por isso, concordo com a ideia de ter voltado contra o Vasco com um time mais forte e manter ele para esse jogo contra o Fluminense e para a última rodada também. Manter um time mais forte não quer dizer esfolar o Arrascaeta, o Jorginho, o Léo Ortiz, que também teve lesões no fim da temporada passada, o Danilo, que jogou machucado a final da Libertadores, por exemplo, como declararam os médicos do Flamengo numa entrevista coletiva recentemente, entre outros, né? No planejamento lá do clube, nos dados que eles têm, lá tem todas as informações. Pô, esse aqui dá pra usar, esse aqui não dá, esse aqui tá mais desgastado, esse aqui pode jogar 30, esse 15, esse 45. Acho que dentro de tudo isso o Flamengo tá fazendo um bom trabalho para evitar esse torneio tenebroso aí de 6 jogos no meio da temporada, com outras coisas mais importantes para jogar. Agora, Raí, sobre o Fluminense, né? Porque o Fluminense, diferente do Vasco, não é um time que vem sendo freguesaço do Flamengo, não. Claro, o Flamengo tem um retrospecto melhor. O Flamengo hoje é um dos melhores times do Brasil.
Agora, é um Fluminense que costuma dar trabalho pro Flamengo, mas que também não vem jogando um bom futebol nesse começo de temporada, né, Raí? O Fluminense também jogou, a exemplo do Flamengo, né? Muitos jogos com um time muito alternativo, né? Até o Zubeldia não está no banco de reservas aí, passou por um procedimento cirúrgico e tal. Então, assim, para o Fluminense é mais ou menos a mesma coisa. Acho que todos no Rio de Janeiro vão levando mesmo, meio que o campeonato nessa linha, né? De dosar, de usar menos titulares. O Vasco jogou 2 vezes com um time mais próximo do ideal. O Botafogo fez nesse meio de semana um jogo também com o seu time titular. Foi até a estreia do Martim Anselmi, né? Uma vitória e tal. E no jogo que foi antes da declaração que ele deu sobre o Savarino. Depois o Savarino foi oficializado no Fluminense. Então, assim, o Fluminense eu acho que para o Campeonato Brasileiro vai estar pronto para ser um time competitivo como foi no último ano. Gosto do mercado que o Fluminense fez até aqui. Gemes para a zaga, fez um bom campeonato brasileiro. Acho que será uma missão dessa comissão técnica, depois da saída do Thiago Silva, de, além do Gemes e talvez mais um outro defensor que possa ser contratado mais adiante, tentar recuperar o Inácio, por exemplo, que é um zagueiro que eu acho que fez alguns bons jogos pelo Fluminense, e como a zaga se estabeleceu ali com o Thiago Silva e o Freitas, ele teve pouco espaço. Então tem o Gemes, a tentativa de recuperação com o Inácio, que até foi titular ao lado do Freitas. O Guilherme Arana, muito bom lateral esquerdo que o Fluminense traz, um cara que estava precisando ali de uma mudança de ambiente, né? Ele não vinha jogando bem no Atlético Mineiro. Acho que tanto para ele quanto para o Fluminense, muito positiva essa mudança. O René é um bom lateral para complemento de elenco. Na direita tem uma ótima opção, que é o Samuel Xavier. Muito bom lateral, bem consistente já há algum tempo, né, na posição aqui dentro do futebol brasileiro. Para o meio campo, o Fluminense tem boas opções. Martinelli e Hércules, que acho muito bom jogador. Tem o Lúcio Acosta, que terminou muito bem a temporada passada. Agora chega o Savarino para ser mais uma opção, um titular do time, né? Vai ser ali é um cara que chega para ser um titular desse time, e tem o Lúcio Acosta ali como uma opção interessante. Para os lados do campo tem o Canóbio, que terminou bem a temporada, tem o Serna, que terminou bem a temporada, tem o Riquelme, menino da base, que foi bem no Fluminense em alguns jogos que teve, né? Ainda magrinho, franzino, precisa ganhar um corpo, né? Então, dentro do elenco, fazendo um raio-x do elenco do Fluminense, acho que o que falta é um 9, que é a busca aí, né? Teve atrás do Hulk e tudo mais, não conseguiu, não deu certo, não foi. Acho que um 9 ainda falta, um 9 que você olha assim e fala, pô, esse cara aqui, se eu vacilar, ele vai meter gol no meu time. Acho que ainda falta isso pro Fluminense. O Everaldo é um bom jogador, mas não é esse 9 que coloca medo, na defesa adversária. No mais, eu acho que o Fluminense tem um time bem competitivo, tem um treinador que consegue fazer ali os times despertar esse ar de competição. Ele fez muito isso no São Paulo, né, o Zubeldia, e tudo para fazer um bom ano. Vai jogar Libertadores, tem aí o Campeonato Carioca, é o segundo melhor time do Rio de Janeiro hoje, o Fluminense. É um Fluminense, né, que é sempre chato, né? É sempre um time competitivo, né? Como disse o Raí Monteiro. Claro, acho o Flamengo favorito. Se o Flamengo levar um elenco principal, não precisa nem ser um time titularíssimo, mas acho o Flamengo favorito contra o Fluminense se levar o elenco principal. Agora, é um adversário diferente do Vasco da Gama, né? Que vem se tornando um freguês aí do Flamengo de uma forma assim bizarra até. Dos últimos 32 jogos, 2 vitórias do Vasco, 3 anos sem ganhar do principal rival. Então, realmente, é um Flamengo que vem construindo uma hegemonia no Rio de Janeiro, mas é um Fluminense que é um pouquinho mais... que dá mais trabalho. Um pouquinho não, dá muito mais trabalho para esse Flamengo.